O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 4. Toda obra, em um determinado momento, o artista deve dar por terminada. Assim, também decidi que minha imagem estava esculpida e resolvi que já era tempo de fazer o meu debut em um dos bailes de tia Matilde. Manifestei tal desejo em casa, o que deixou meu pai e minha tia em polvorosa, correndo de um lado para o outro, como formigas que perdessem o rumo do formigueiro. Tia Leocádia participou ao Sr. Duarte, que precisaria de um expressivo montante em dinheiro para mandar confeccionar um vestido à altura da ocasião. Pomposamente, papai abriu o alforge para retirar a quantia. Eu já estava a ponto de desistir do intento, sentindo-me culpada pelos gastos desnecessários que a minha brincadeira iria causar, quando deparei com as expressões de seus rostos. O suspiro de falso pesar que meu pai emitiu foi traído por indisfarçável sorriso. Os olhos de titia cintilavam e tive a nítida impressão que meus genitores brincavam de boneca. Havia um mútuo entendimento entre eles, um novo ânimo do qual eu era a causadora, mas que mesmo assim não fazia parte. Dei para encontrá-los discutindo animadamente, porém em voz baixa, e calavam sempre que me aproximava. Entreolhavam-se com um sorriso cúmplice, os rostos resplandecentes de felicidade, mas nada compartilhavam comigo. Bem, eu não podia criticá-los, também tinha meus segredos. Porém, ir ao tal baile revelou não ser tão simples quanto eu imaginara. Ao entrar no salão, toda a minha autoconfiança se esvaiu. Descobri que não havia vestido fino que me igualasse àquelas moças acostumadas à corte. Eu continuava sendo uma menina de roça. Foi muito grande a luta que travei contra o desejo de enfiar os pés embaixo da cadeira. Temia até mesmo um leve gesto de censura de Júlia. Ela nunca comentara coisa alguma a respeito de minha mudança, mas eu sabia que apostara em mim e não queria desapontá-la. Quando eu exercia um esforço sobre-humano para conseguir conciliar corretamente a posição dos pés e das mãos, a quem enxergo? Nada mais, nada menos que o Dr. Amaral chegando. Ele nunca frequentara a casa de tia Matilde e era a última pessoa que eu desejaria que presenciasse meu fracasso. Agora pude entender os cochichos pelos cantos de papai e minha tia. Era graças a eles que o médico fora convidado. Assim que entrou na sala, o doutor dirigiu-se diretamente a Dona Leocádia, provavelmente por ser a única pessoa que conhecesse no recinto. Adivinhei que era só uma questão de tempo para que ela sugerisse que o rapaz dançasse comigo. Vi quando se voltou para mim e li nos lábios dela quando disse: "Não dança, doutor?" "Pode ser, minha senhora." "Dance! Olhe! Vá tirar Mila." Eu sabia que era feia, eu sabia que era horrorosa, mas não entendia por que meus genitores se humilhavam tanto a ponto de me jogarem nos braços daquele rapaz. Será que eles tinham tão pouca confiança em mim que me empurravam para o primeiro que aparecesse? Ele se aproximava sorrindo, absolutamente seguro de sua superioridade. Mesmo em uma festa onde não conhecia ninguém, movia-se com desenvoltura. Estava prestes a fazer a boa ação da noite: tirar-me para dançar. Como eu o odiava! Se ele viesse com aquela sua brincadeira idiota de minha noiva, eu não iria conseguir controlar a raiva e pularia no seu pescoço, estragando com todo o baile. Quando se aproximou, falando-me alguma coisa, eu estava tão perdida e desorientada que não conseguia entender o que disse. Creio que me convidou para dançar. Respondi sem titubear, a fim de livrar-me dele. "Não, senhor", disse com a voz seca e ríspida. Como Deus é grande, apareceu para salvar-me o Barbosinha, um idiota que está sempre por ali,
tentando dançar com uma moça ou outra. Já tem par para essa contradança, Dona Emília? Ainda não tenho não, senhor. Respondi mais que depressa, aproveitando a deixa para evadir-me. Então, faz-me a honra de dançar comigo? Ao levantar-me para dar o braço ao pobre Barbosinha, vi que o doutor estava com dificuldade para dominar sua indignação. Não era para menos. Como renomado almofadinha, não devia estar muito habituado a que o contrariassem. Neste ínterim, vendo o Amaral plantado sozinho no meio do salão, tia Leocádia chegou para verificar por que suas manobras não haviam surtido efeito. Ah, não quis dançar com Mila? Ao contrário, não lhe merecia esta fineza. Pois ela recusou, disse a tia contrariada. Naturalmente já tinha par, Dona Leocádia. Minha tia, que não desiste fácil, não se fez de rogada, e para meu desconforto emendou. Vou preveni-la para a seguinte, disse ela espichando o pescoço, tentando achar-me entre os que se preparavam para dançar a quadrilha. Porém o orgulho do médico ainda não se compusera, e ele apressou em afirmar. Perdão, Dona Leocádia. Teria com isso o maior prazer, mas eu me retiro já. Deveras, doutor? Atalhou Dona Matilde, que chegava. Ela parecia ter um radar para perceber quando alguma coisa não andava muito bem, durante uma de suas festas. Dê-me o seu braço. Ela agarrou-se firmemente ao cotovelo do médico, por certo, temendo que mancebo com futuro tão promissor abandonasse seu baile. Qualquer casamento que pudesse ser arranjado em seus saraus contava pontos para sua reputação. Afastou-se, relanceando-me um olhar desaprovador. Por certo pensava, o que a tola desta caipira rejeita, outras farão bom uso. Então, como é isso? O senhor se retira? Dona Matilde perguntou, apertando-lhe afetuosamente o braço, para que o moço sentisse o quanto era valorizado ali. A esse tipo de estima, o doutor estava acostumado. Logo não sentia mais o orgulho ferido e deixava-se conduzir enquanto dizia: estava nessa intenção, Dona Matilde, mas agora admira-me como a pude ter. Ah, é catavento assim? Quem deixará de o ser, quando o sopro vem perfumado da mais linda boca? Eu devia puni-lo por ser tão lisonjeiro, obrigando-o a dançar comigo esta contradança. Isso seria a minha recompensa. Ainda conduzida pelo braço do Barbosa, pude ver os dois se afastando e trocando lisonjas. Pareciam se entender tão bem. Procurei no sorriso fácil e no olhar orgulhoso do almofadinha o rosto do médico contorcido pela preocupação que me acostumara a amar. Eu devia ter me enganado. Provavelmente não era a mesma pessoa. Parece-lhe? Disse minha tia lisonjeada, tentando esquecer a diferença de idade que os separava. Porém, ela não era boba e sabia que aquele quinhão pertencia às mais jovens, pois vou dar-lhe outra mais doce. Com um gesto que demonstrava toda a sua superioridade sobre as mais moças sobre a festa, o seu domínio de rainha, ela acenou o leque chamando a filha. Depois, ordenou como faria a qualquer uma das mucamas. Dança com o Sr. Amaral e vê se consegues fazê-lo esquecer as horas. Pelo menos a punição é generosa. Foge-me o original, mas deixa-me uma cópia sua. Como o doutor e a senhora se acertavam como a mão e a luva. Olhei para minha prima, a cópia, que agora abandonava a companhia das amigas, como lhe for ordenado, e vinha auxiliar ao Amaral a esquecer as horas. Por segundos fantasiei que minha prima colhia um cacho de uvas reluzentes de uma parreira imaginária e servia uma a uma nos lábios do mancebo. A cópia era a diva que eu vinha me esforçando tanto para me tornar. Confesso que meus propósitos balançaram bastante naquela noite. As últimas palavras que minha tia dirigiu ao doutor deixaram-me ainda mais abalada. Antes que eu me esqueça, doutor, disse-lhe ela, nós estamos em casa todas as noites que não forem de baile ou teatro lírico, e nas quintas-feiras com especialidade.
Continuei a frequentar a casa de titia, porém, um mês se passara sem que sentisse melhor em meu desempenho como moça da sociedade. Acredito que o embargo do meu desenvolvimento se deva em parte à presença do Amaral. Sempre estava me saindo bem, até que ele aparecia na festa, e eu perdia a postura. Às vezes o coitado não chegava nem a falar comigo, mas me bastava vê-lo para que me abandonasse o ar arrogante que tanto ensaiara em frente ao espelho. Acho que tudo se devia ao fato que o médico sabia quem eu realmente era. Ele já me vira com vestidos que mais pareciam sacos ou toda suada cheirando a morte. Não havia como me disfarçar perante ele. Cada vez que o moço se aproximava sorrindo, me sentia desnuda. É como se o almofadinha estivesse esboçando sempre o seu sorriso coquete para me lembrar a caipira desengonçada que eu era. Certa vez, durante um sarau, eu estava sentada em meu canto de sempre, quando um criado entrou na sala oferecendo xícaras de chocolate aos convidados. Quando chegou a vez de me servir, o escravo ignorou-me completamente, só faltando dizer: "Não sirvo caipiras fantasiadas de damas." Assim que o garçom se afastou, e eu desejei ardentemente que ninguém tivesse reparado na desfeita, descubro o doutor divertindo-se às minhas custas. Nesse mesmo momento, o mordomo desmanchava-se em amabilidades a servi-lo. Prontamente Amaral tomou de uma taça e se encaminhou até mim para oferecer-me, deixando bem claro que vira a minha humilhação. Muito agradecida, vi-me obrigada a dizer, como se ele estivesse realmente interessado em me fazer uma gentileza. O embaraço em que me achava não permitiu que eu conseguisse agarrar direito a xícara. O líquido se derramou sobre um dos meus maravilhosos vestidos, que tanta chateação me causara experimentar na costureira, até que ficasse apresentável e disfarçasse condignamente minha falta de busto. Com efeito, foi a única coisa que consegui dizer, jogando a culpa do acidente sobre o rapaz. Retirei-me o mais rápido que pude. A noite estava arruinada, só me restava ir para casa. Na quinta-feira seguinte, parece que o Amaral já me esperava para poder escarnecer de mim. Assim que botei os pés na casa da tia, ele veio ao meu encontro para lembrar-me do vexame. "Peço-lhe 1000 desculpas, minha senhora, pelo que sucedeu." Disse-me, por certo esperando que eu retrucasse que a culpa fora minha, e ele pudesse explicar em voz alta aos presentes a humilhação do último sarau. Mas eu não iria lhe dar esse prazer. Quando? Me fiz de desentendida. Quinta-feira passada. Nem me lembro, menti. Aquela minha distração de deixar cair a xícara surpreendeu-me que ele assumisse a culpa. No entanto, continuei inconsequente com a farsa. "Ah, foi o senhor. Nem reparei. Por que iria me preocupar?" Naquele lugar, ninguém se importava em dizer a verdade. Porém, a minha surpresa foi ainda maior ao constatar que minha frivolidade o ofendera. O sorriso fácil desaparecera de seus lábios. A ruga no meio da testa que eu costumara observar nos tempos do quarto escuro surgira repentinamente, deixando-me perplexa. Eu me enganara. Ele não viera ali para caçoar de mim. Ele se importava. Ele realmente se importava. Pessoalmente, me senti envergonhada. Digo pessoalmente porque jamais teria coragem de chegar tão perto dele a ponto de confessar-lhe meu embaraço. Nos dias que se seguiram, procurei afastar-me o máximo que podia para não incorrer no mesmo erro. Porém, o mancebo não me dava trégua. Até mesmo quando me sentava ao piano, fingindo dedilhar alguma coisa para fugir do burburinho, ele se aproximava, a pretexto de me ouvir cantar. Que desculpa deslavada, dizia a mim mesmo, totalmente esquecida que fingir que tocava piano também era um pretexto sem vergonha. Eu não tinha paz. O doutor andava sempre em meu encalço com seu perfume de alfazema. Acredito que a alfazema era uma das coisas que mais me irritavam, porque me traziam à lembrança um outro Amaral, de quem eu sentia saudade. Aquele moço frívolo, frequentador de saraus, não tinha o direito de exalar da mesma forma do homem dedicado que eu aprendera a respeitar.
Deixando o doutor à parte, fui conhecendo um pouco melhor as outras pessoas e constatei que nem tudo era tão ruim quanto me parecera nos primeiros meses. Júlia me apresentou às suas amigas e, por vezes, nós conseguíamos ficar a sós e conversar assuntos próprios de meninas da nossa idade. Nos momentos em que nos encontrávamos reunidas e dava o azar de aparecer o doutor na festa, tia Leocádia chamava-o para perto de mim. Mas eles estavam muito enganados comigo, se pensavam que eu iria me prestar para fazê-lo esquecer as horas, como minha prima. Quando alguém sugeria coisa semelhante, eu tratava de dizer: adeus, adeus, vamos, Geraldo? Meu irmão vinha contra gosto levar-me para casa, mas vinha. Eu ameaçara morder a mão do médico, caso Geraldo se negasse a me escoltar. Meu irmão morria de medo que eu fizesse um escândalo e nossa tia nos banisse de sua casa. Além da camaradagem de algumas meninas, eu descobri que nem todos os rapazes se dedicavam a falar somente besteiras. Não é bem isso o que quero dizer. Eu descobri que os rapazes sabem falar a respeito de coisas bem interessantes quando acreditam que não há senhoras por perto. Havia um grupo em particular com o qual eu ficava fascinada quando conseguia acompanhar suas discussões. Eram rapazes que dançavam muito pouco e aproveitavam o tempo para debater sobre novas descobertas. Sem que percebessem, fui me aproximando devagarzinho. Cada dia chegava mais perto, de modo a não assustá-los com a minha presença, levando-os a mudarem de assunto. Eles foram acostumando comigo. Por vezes, algum se achava na obrigação de me convidar para a quadrilha, ao que me esquivava com alguma desculpa, permitindo dessa forma que as conversas seguissem o seu ritmo. No entanto, mesmo que se habituassem à minha pessoa, mesmo que tivessem prazer de ter entre eles uma mulher, jamais confessariam que haviam falado em minha frente de assuntos que deveriam pertencer estritamente ao âmbito masculino. Eu, por minha vez, também tinha meus lábios selados. Dessa forma, firmamos um acordo tácito de sigilo. Com o tempo, uma nova técnica se desenvolveu entre nós. Quando alguém percebia a aproximação de um estranho, convidava-me para dançar. Eu delicadamente declinava, mas com isso, todos estavam avisados que o assunto deveria tomar outro rumo. Certa feita, estávamos tão interessados na narrativa de um dos companheiros que nem notamos quando um oficial da Marinha se aproximou. Por sorte, ele também não percebeu sobre o que falávamos. O oficial veio direto a mim e me convidou para a quadrilha. Fiquei furiosa porque iria perder o desenlace do acontecimento e respondi em um impulso: desculpe-me, não posso dançar. Meus companheiros tiveram dificuldades para dissimular o riso. Por que motivo, dona Emília? Meus amigos me espreitavam, se perguntando como eu iria escapar daquela. Fiquei olhando fixamente as mãos do tenente Veiga, enquanto imaginava algo para dizer. Porém, foi ele mesmo quem me salvou, quando corando constatou: tem razão, tirei as luvas para tomar chá e esqueci-me de calçá-las. E se afastou envergonhado. Meus companheiros congratularam-me dizendo que não sabiam que seria tão fácil ganhar a guerra. De qualquer forma, por mais que me esforçasse, aquele não era o meu lugar. Ocorrera que eu vinha despertando ciúme em um grupo de meninas, porque mesmo que não gostasse de dançar, estava sempre rodeada por certo grupo de cavalheiros, alguns deles bem cobiçados, diga-se de passagem. Eu ainda apresentava o defeito de preferir ficar sozinha, a despender meu tempo falando mexericos sobre outras moças que mal conhecia. Ai, gentes, não me toquem! Passava alguma rapariga falando às minhas costas. Eu continuava lendo meu livro, fingindo que não ouvira nada. É mesmo um alfenim, sussurrava outros de forma que eu ouvisse. Pois há quem suporte aquilo? Ora, é rica, tem bom dote. Elas tinham um pouco de razão de estarem bravas comigo. A verdade era que, por mais que eu comprasse vestidos novos, continuava sem saber como lidar com as pessoas. As moças passaram, deixando-me só mais uma vez.
Levantei os olhos do meu livro e encontrei as do Dr. Amaral, que me observavam. Ele não estava muito longe e, por certo, tinha conseguido ouvir o comentário das meninas. Desde que eu andava com um grupo de rapazes, que ele deixara de se aproximar e me observava à distância. Cuidei que dera para trazer o semblante tristonho. De certo, ele também é da opinião que desejo namorar com todos aqueles moços, disse para mim. Pensasse o que quisesse, eu não me importava. Voltei à minha literatura. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo.